Estamos à disposição de vocês aqui por alguns minutos. O aspecto que a gente trabalhou muito sempre são os pequenos parceiros, assim, por exemplo, os filiais, né, os contadores, os pequenos integradores. No caso do diagnóstico, o diagnóstico por natureza é uma coisa extremamente dispersa, dezenas, talvez até centenas de pontos de consumo. Queria saber se nós estamos melhorando. Acho que a gente sempre teve dificuldade em trabalhar com essa pulverização, porque o nosso DNA é grandes projetos, a área de energia. Mas como é que, só uma curiosidade, como é que estão esses pequenos parceiros, essa distribuição? Como é que nós estamos com competência, está aumentando a nossa competência nessa área? Bom, primeiro, faz tempo que a gente não se vê, última vez falando no telefone foi no aeroporto. Só voltar aquele bacalhau, né? Mas tá bom. O mundo mudou um pouco, né? Eu diria o seguinte, que nós continuamos avançando na direção que nós vimos construindo. Nós temos, por exemplo, na parte de automação, a nossa base de faturamento através da integração. Hoje, para você ter uma ideia, na indústria a gente fatura 1% para o governo, nosso, 1%, não mais que isso nos últimos 2 anos, mas a nossa presença dentro do mercado governamental, ela é extraordinária através de parceiros, seja na integração da automação, seja através da rede de distribuição, e nós continuamos temos regionais. O que tem um pouco diferente daquela época é que hoje em dia a conectividade alcançou um nível, ainda não estou no 4G, né? O Bico vai nessa história, mas nós temos uma oportunidade de nos apoiarmos em ferramentas que nós não tínhamos na época. Então, assim, nossa, eu tenho aqui um determinado escritório com não sei quantas pessoas dentro. Não, agora você tem não sei quantas pessoas no cliente. Então, esse é o ganho maior que nós tivemos, foi a contribuição recente com base na tecnologia. Mas, de novo, a mentalidade que foi implementada no passado de avançar nessa cadeia de valor através de parceiros, com o mercado pulverizado, realmente é fundamental para que a gente atinja no nível que nós chegamos hoje. Minha pergunta seria ao palestrante do Healthcare. Tinha um conceito ali de evolução darwiniana. O que seria isso? Sim. É a seleção natural de laboratórios. Isso se aplica bastante, muito mais realmente na área de laboratório, de in vitro, porque como eu falei, a coleta do exame, você tira o sangue, se você coloca isso numa automação, esses exames podem ser feitos de forma muito rápida e muito precisa. Portanto, o ganho de escala é muito importante. E isso está levando a um movimento de consolidação de empresas. O Laboratório DASA, vocês conhecem, Fleury, Hermes Pardini, todos esses aí, se pegar os 10 maiores, eles já têm mais da metade do mercado hoje. Então, o darwiniano vem da seleção natural, de que realmente pequenos laboratórios tendem a encolher ou virar pontos de coleta, e os grandes laboratórios com ganhos de escala, ganham competitividade e estão capturando cada vez mais exames. Então esse é o darwiniano, não das pessoas, não de nós que vão ser alguns selecionados ou não, mas os laboratórios, né, que os que tiverem mais escala vão prevalecer. Também é para o Paulo, porque IC, porque antigamente tinha CI, né? IC. Me pergunto, dentro desse rótulo que eu tenho aqui, se a Siemens vai entrar nessa competição do trem-bala. O que eu devo responder? É muito fácil, depende. Depende de um monte de coisas. Tá bom, mas quer dizer, se a resposta é sigilosa, a gente tem. Não, posso falar um pouco mais. O edital, a concorrência do trem-bala, tem a estrutura do projeto trem-bala, tem um problema que está em discussão, que é a questão de quem assume o risco pela ridership, né, o risco de uso, o risco de ocupação do meio. E o governo não quer assumir esse risco. Agora, o senhor e muita gente compreende que um projeto dessa envergadura, né,
com investimentos desse montante, sem que o operador, depois de um projeto desse, tenha alguma garantia de ocupação do sistema dele, é extremamente difícil de viabilizar, né? Porque ninguém vai financiar um projeto desse. Então o governo está montando uma estrutura de financiamento para esse projeto, bastante complexa, no intuito de limitar a exposição do futuro operador que vier a ganhar essa operação, né? Limitar a exposição dele a esse risco, sem eliminar o risco, mas limitando a exposição ao risco. E esse fator é decisivo para a decisão da Siemens se ela vai ou não vai participar do projeto com um consórcio operador, né? Agora, com fornecedor de tecnologia, sem dúvida nenhuma, né? Qualquer consórcio que se consolide, que se forme, a Siemens vai ser fornecedor de tecnologia. O consórcio espanhol, que está muito interessado, muito forte, agora está com um pequeno problema com relação ao acidente que ocorreu lá na Europa, teve um problema para cá, um grande problema lá, mas um pequeno problema aqui. Mas nesse consórcio, por exemplo, nós estamos participando com automação, porque nós temos a melhor automação para trens de alta velocidade, e nesse consórcio nós temos já ofertas para a parte de automação e eletrificação. Então, como fornecedor de equipamento, sem dúvida nenhuma. Como consórcio operador, né, da concessão, aí está muito restrito ainda, muito dependente ainda dessa resposta. Que o governo está tentando dar, mas ainda não conseguiu. O edital, a concorrência é para agora, agosto, e honestamente eu não acredito que vai dar tempo de resolver isso até agosto, então muito provavelmente deverá haver uma postergação. A imprensa europeia tem trazido um certo pessimismo, críticas à troca do CEO da Siemens AG. Mas eu li um artigo no jornal alemão que traça todo o histórico e os motivos dessa troca, e no final esse artigo faz um fazit da situação da Siemens que eu gostaria de ler. Sorge machen müssen die Deutsche ihre Vorzeigekonzerne nicht. Verglichen mit manch anderen Unternehmen hat Siemens allenfalls Luxusprobleme. Ein Sanierungsfall sieht anders aus. Eu quero traduzir isso ao português. Os alemães não necessitam se preocupar com seu conglomerado exemplar de empresas, que é a Siemens. Comparando com inúmeras outras, a Siemens, quando muito, tem problemas de luxo e fartura. Um caso de saneamento tem outras características. Eu queria só mencionar essas palavras de otimismo que realmente a gente deve acreditar. Obrigado pelos depoimentos. É exatamente isso. Quer dizer, acho que a grande crítica da imprensa alemã e do público alemão a esse processo de troca do CEO foi mais pela forma que acabou se desenvolvendo, né? Que não foi uma coisa rápida e não foi uma coisa, assim, diria, muito bem conduzida do ponto de vista político. Essa é uma crítica válida. Agora, com relação à questão de performance da empresa, a empresa alcançou no ano 2011 e 2012 um nível de performance fantástico, invejável, com resultados que nunca tinha alcançado antes. Tem uma meta extremamente ambiciosa, tinha uma meta para 2014 extremamente ambiciosa, que obviamente em função do cenário mundial não é viável nesse momento de ser alcançado, mas é como você disse, né, no outros problemas, nós estamos com o maior AB, o maior order book da história, com 104 bilhões de euros de AB. Acho que realmente não dá para se queixar dessas coisas. Duas perguntas. A primeira, considerando esse acordo comercial. Não, só tem direito a uma pergunta. Na verdade, com esse acordo entre os Estados Unidos e a Europa nesse mercado, e a América do Sul, os países latinos ficaram realmente preocupados agora por enfrentar esse super grande mercado. Como é que o Brasil, a Siemens, encara a situação, já que com aquelas mudanças de transfers, o Brasil ficou meio ausente de ação da Colômbia e dos outros países, que antigamente o Brasil tinha o Mercosul. E a segunda pergunta, a Eletrobras também tem um plano estratégico que está acontecendo com a integração de países vizinhos, agindo no Peru, na Colômbia, na Bolívia, que tem grandes negócios futuros, e inclusive a África. E como a Siemens olha no caso da energia, por exemplo,
for acompanhar esses negócios. Já, por exemplo, a África, a gente questionava de negócio corrente contínua, onde estava a Eletrobras, e ele vai dizer o nosso negócio, mas também não acompanhava. Então a gente vê que nós temos esses potenciais. Sim, mas em primeiro lugar eu queria dizer o seguinte: o mercado brasileiro ele apresenta oportunidades suficientes para a gente poder focar aqui, até a gente ter atingido talvez uma saturação do nosso market share. Nós estamos bem longe dessa situação. Então tem bastante mercado aqui. O Armando falou, 200 milhões de pessoas, é um dos maiores mercados business market, né, que tem no mundo. Então há motivo para a gente ficar procurando projeto em outro lugar de uma maneira com direito de venda, né? Agora, oportunisticamente, sim. Até eu pedi ao Ricardo da Mesa que comentasse um pouquinho sobre a nossa cooperação entre clusters que a gente tem com a África, por exemplo, no caso, que eu acho que é interessante comentar, e essa que é a situação que a gente quer aproveitar. Onde nós temos, de uma forma natural, uma boa chance de participar de um projeto internacional, de alguma maneira, fornecendo equipamento, fornecendo tecnologia, fornecendo know-how, a gente vai participar, não está fora. Tá? Mas nós não vamos pegar, deslocar os nossos recursos escassos aqui para ficar desenvolvendo o mercado lá fora enquanto tem oportunidade do outro. Eu lembro desses projetos aí na África, acho que vale a pena mencionar também que a CIMES, de uma maneira geral, está atenta a esses projetos também na América Latina. Nós estamos participando de projetos, por exemplo, de subestação Peru. Quando não tem o know-how suficiente, expertise suficiente em um determinado país, eles estão usando, inclusive, a experiência e a equipe brasileira, e não só a equipe, também as fábricas do Brasil, para fornecer para esses projetos. É um exemplo. Você sabe também na área de serviços, antes de terminar, na área de serviços também, os nossos técnicos aqui, principalmente da área de turbinas a gás, eles permanentemente estão se deslocando para a Colômbia, para o México, para a Argentina, para ajudar. E com a Eletrobras está nessa fase de investimento, de crescimento fora da região brasileira, mas é um tema que a gente tem discutido com eles. Eles também têm problemas suficientes aqui no Brasil e é uma estratégia que vai e volta, vai e volta. Eu não considero, concordo com o Paulo, a gente tem tanto projeto, tanta tema de infraestrutura aqui para ver. Agora, a CIMES percebeu que há sinergias entre classes, além dos projetos que podem ser trabalhados em conjunto, tem uma equipe que está olhando os projetos não só na África, não só em relação ao Brasil, pela relação que o Brasil tem com os países da África, mas também tem um laço muito forte da China com a África e tem um laço muito forte de Portugal com a África também. Tudo isso a gente está trabalhando em conjunto em alguns projetos com parceiros brasileiros. Um dos grandes parceiros que a gente está desenvolvendo é a própria André Gutierrez, que a gente viu que atua no estado de Mané Garrincha, e em outros projetos que a gente tem. Então, acho que é um tema que não está talvez na nossa lista de prioridades, mas que a gente está atuando de maneira quando é conveniente e quando a gente tem tecnologia. Então, acho que é isso. Com relação aos negócios que a CIMES hoje, né, uma situação hoje no mercado, pelo que eu entendi da apresentação, das apresentações, né, hoje a CIMES, os negócios da CIMES têm sido feitos, na maioria das vezes, através dos parceiros, ou seja, os grandes negócios para atingir um faturamento de quase 5 bilhões, acho que a maior parte eu entendi assim. Queria que vocês explicassem isso, se realmente tem sido através dos parceiros, pelo que eu entendi, foi assim. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, se isso realmente é efetivo, a gente tem feito os negócios através, isso talvez seja até uma circunstância de mercado em função das políticas e tudo mais, né? E até também da própria CIMES, com as questões de compliance e tudo mais. Hoje a gente talvez tenha a condição de fazer os negócios diretamente, mas não dentro de uma, vamos dizer assim, de uma situação de mercado, vamos dizer assim, né? Se a gente tem essa condição de fazer os
negócios através dos parceiros, e essa questão hoje do parque eólico estar inoperante, né, apesar de estar pronto, não existe interesse dos nossos parceiros em estar desenvolvendo um projeto para trazer essa transmissão aos grandes centros consumidores. Essa seria a segunda pergunta. Bom, gostaria de... Para tentar responder claramente a sua pergunta, primeiro que não dá para, não tem uma conclusão direta que a Siemens faz mais negócio com o parceiro ou mais negócio direto. Isso depende do setor e depende do mercado. Nós estamos muito alinhados a como o mercado costuma trabalhar, e obviamente não queremos transformar possíveis clientes, que são parceiros, agregadores de valor, em competidores. Então aí nós temos que, dependendo de cada mercado, atuar de maneira adequada com aquela estrutura de canal. Em algumas situações não, em algumas situações nós vamos direto ao cliente final, em várias situações nós vamos direto ao cliente final, porque temos um valor agregado a dar que o nosso parceiro ou o nosso pode dar. Então esse assim, em linhas bem gerais. Agora, ficou assim um pouco talvez nas entrelinhas, a Siemens não procura fazer negócio através de parceiros para desviar de problemas de compliance. Isso eu queria deixar muito claro. Se um determinado negócio tem não é limpo de alguma maneira, a gente não vai fazer nem diretamente nem por parceiros. Isso deixar bem claro. Não tem, diferentemente talvez de outras companhias, que busquem fazer negócios com determinados segmentos através de parceiros para desviar a responsabilidade de compliance ou de alguma situação sentido. Assim, não. Nós vamos fazer negócio com parceiros quando o parceiro agrega mais valor do que a gente. E vamos fazer negócios diretos quando nós agregamos mais valor do que o parceiro pode agregar. Então, para deixar esse aspecto bem claro. Então, não tem muita dúvida com relação a isso. Agora, desculpa, a segunda parte da pergunta. Sim, o sistema de transmissão. Aí é uma questão que não tem a ver com parceiros, é uma questão de gestão do próprio governo dos leilões. Né? É o governo que dá as concessões para a instalação dos parques eólicos e é o governo que dá as concessões para a instalação das linhas de transmissão. E essas concessões de parque eólico e de linha de transmissão ocorreram em timing inadequado, mal gerido. Aí a causa provocou que o parque eólico ficou pronto antes da linha de transmissão e, portanto, não tem linha de transmissão. Mas as linhas estão sendo desenvolvidas, estão sendo implantadas e, obviamente, os parques vão ser conectados. Mas houve aí um gap de quase 2 anos. Talvez só complementar o tema da parceiros e não parceiros, a gente tem grandes projetos aí. Na própria divisão fóssil, nós temos uma business unit para soluções, onde a gente pode fazer, até se for o caso, tanque de uma termoelétrica, e foi tomada a decisão, 5 anos atrás, acho que foi uma decisão acertada, uma área de produtos. Então você tem muitos clientes que querem comprar a turbina e só a turbina e fazer tudo em PC, engenharia, e você tem clientes EPCistas, grandes EPCistas, que querem ter todo o projeto na mão deles e então a Siemens pode atuar. No caso da linha de transmissão, o Paulo tem razão, é um tema de como o governo administrou tanto os leilões de geração de transmissão, mas a boa notícia é a seguinte: no próximo leilão de reserva, que vai ser só de óleo, o governo já colocou a linha de transmissão. Quer dizer, aquele investidor que quiser ter o parque eólico, ele tem que ter a linha de transmissão até o limite, senão ele não vai poder participar. Né? Então isso visa eliminar esse problema que aconteceu no passado. Mas não existe um interesse da Siemens em estar ajudando, vamos dizer assim, a situação que tem hoje, vamos dizer, como pioneirismo, até como imagem da Siemens, está buscando, vamos dizer assim, investir em fazer em ajudar nesse projeto, quer dizer, na construção das linhas de transmissão. Linha de transmissão é uma área que já saiu há alguns anos atrás, a gente não faz a linha, propriamente dito. O que a gente tem atuado de maneira muito forte, através de associações de classe, levando esse tema da linha de transmissão, levando o tema da geração distribuída, essa contribuição que a gente está fazendo. A gente não pretende entrar na construção da linha. Hoje tem grandes EPCistas aí, principalmente espanhóis, que são especializados nisso. Pessoal, eu não quero ficar, mas nós estamos com já 1 hora. A
acima do tempo. Acho que ficou claro que é muito difícil falar da CIMIV em menos de 2 horas, porque tem tanta coisa boa, tanta coisa nova para falar. Então a gente aprendeu na próxima vez, eu tenho certeza que a gente vai aprender um pouquinho mais de 1 hora para fazer nossas apresentações. E eu queria ainda que a gente aproveitássemos nós o almoço em conjunto e pudéssemos aí compartilhar nas mesas um pouco mais, talvez, das nossas dúvidas de vocês. E a gente está todos aqui à disposição de vocês também durante o almoço. E antes de entregar o microfone definitivamente, eu queria chamar também aqui o colega Suriani, que quer fazer uma pequena palavra aqui a vocês. E mais uma vez agradecer a todos pela presença, por terem vindo aqui, pelas perguntas, pela participação. Para nós todos, nós 4 aqui, é uma satisfação enorme. Boa tarde a todos. Em nome da Associação dos Aposentados e Pensionistas da Prev-Simes, eu quero agradecer aos diretores, o Paulo Estado, o Lamento, o Zé, o Armando, pela excelente apresentação, como todo ano acontece conosco. Nós aguardamos ansiosamente sempre essa palestra, nós temos várias palestras, mas certamente isso aqui é a do Eu queria fazer mais um agradecimento também ao Paulo Estado, por ter aceitado o nosso pedido, que foi feito através do nosso colega Luiz Gilberto, na parceria de participação de alguns eventos que tanto nós participaremos nos eventos da CIMES, como a CIMES também, o pessoal da CIMES também poderá participar nos eventos que a APS fará. Bom, eu perguntei quantas pessoas, eu conversei com o pessoal e quantos aposentados somos aqui hoje, mais ou menos 180. A metade desses 180 são associados da PS. A outra metade não ainda. Eu quero dizer 2 palavrinhas para esses ainda não associados. A associação dá a oportunidade de você continuar tendo o relacionamento com colegas de tantos anos, através de palestras, que nós fazemos passeios, almoços, eventos culturais, inclusive teremos um evento cultural, um evento numa próxima quinta-feira agora, no Centro Cultural do Brasil, do Banco do Brasil, com hora marcada só para nós, para visitar a exposição de quadros, esculturas e desenhos vindos da Itália, com mais de 50 obras-primas de Rafael, Botticelli, Michelangelo, ou seja, as obras do apogeu do Renascimento. Mas outras conquistas foram alcançadas, como convênios firmados, com óticas, centro diagnósticos, locações de carro, pousados, Odontoprev, que é um seguro odontológico conseguido a um custo bastante convidativo, são R$15 por segurado, bastante bom isso. É claro que quando temos um maior número de associados, maior será o interesse de empresas firmar convênio conosco. E é claro que maior será a nossa força de negociação. Outras grandes empresas também possuem negociações congêneres e associações congêneres também, né? Onde nós fazemos parte, como a Philips, a Basf, Souza Cruz, Rodia, Ericsson, Novartis, né? E periodicamente essas diretorias se encontram, discutem sobre benefícios conseguidos de enriquecimento da de atividade como um todo, né? A exemplo de nossa associação, nós também temos um assento no Conselho Deliberativo da Prev-Simes. Esse conselho que delibera principalmente sobre como será aplicado o nosso dinheiro, que aliás a Prev superou o 1 bilhão de reais, né? Ou seja, bastante robusta. E o novo estatuto da Prev-Simes, enquanto de tramitação lá na Previc, em Brasília, para aprovação. Ou seja,
Com essa alteração estatutária, a responsabilidade nossa da associação aumenta. E, como representamos todos os associados, nós gostaríamos muito que o volume aumentasse, que os demais se tornassem associados. Nós vamos tratar dos interesses de cada um. Por fim, eu quero agradecer a atenção de todos e dizer para aqueles que ainda não se associaram que nós vamos entregar em cada mesa, nós vamos entregar um folheto, um folder, né, onde fala um pouco da nossa associação e também uma ficha de inscrição que eu espero que todos assinem também, porque nós temos aqui um acordo de objetivos. Se vocês não fizerem isso, eu posso ser demitido do cargo. Obrigado. Pessoal, mais uma vez agradeço a presença de todos, da diretoria do Paulo Stark, e o momento tão esperado foi feito a serviço. Obrigado.